Olá pessoal, hoje vamos fazer aí a autocorreção, tá? Do capítulo 5, tá? Que fala sobre transformações geométricas do plano cartesiano do sétimo ano, ok? Então vamos lá, vamos resolver aí esse capítulo, tudo bem? Então a questão número 1 do capítulo 5 diz o seguinte: determine x e y para que cada uma das igualdades seja verdadeira, ok? Então, beleza, então a gente daria, né, A, B, C e D, tudo bem? Então, o que acontece aqui, gente, né? A gente sabe que no plano cartesiano, o par de ordenadas, né, ele é dado pelas coordenadas x e y, né? Então, todo par de coordenada é dado por x e y, né? X e y, sempre dessa forma. Nunca yx, são sempre x e y, ok? Então a gente vai fazer uma comparação. Então a gente sabe que o primeiro aqui é x e o segundo é y. Então quando a gente for comparar aqui, ó, o primeiro é x, o segundo é y, o segundo é y, ok? Então eu vou comparar esse com esse, eu vou comparar esse com esse, e assim sucessivamente, né? Olha só esse aqui, né? A letra C, aqui esse aqui é o primeiro, refere-se a x, esse aqui é o segundo, refere-se a y. O 4 refere-se a x e o y, né, que é o segundo, refere-se a y mesmo, né? Ok? Tá? Então, quando for comparar esse, eu vou comparar com esse, segundo com segundo, e assim sucessivamente. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, letra A, 2x e menos 4 igual a 6y. Então, 2x, né, vai ser igual a 6. Então, 2x igual a 6. Então, x igual a 6 sobre 2. Então, x igual a 3. Beleza. E menos 4 igual a y. Então, y igual a menos 4. Pronto, né? Então, vamos para a letra B. 8 igual a x. Então, x igual a 8. E finalizamos aqui a letra A, o valor de x. Depois, y mais 5 igual a 9. Então, y mais 5 igual a 9. Então, y é igual a 9 menos 5. O 5 está positivo, passa para o outro lado negativo, né? Então, y é igual a 4. Ok? Finalizamos aí a letra B. Depois, nós vamos aí para letra C. Então, letra C, x mais 3 igual a 4, né? Então, temos x mais 3 igual a 4. Então, x é igual a 4 menos 3. 3 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, x igual a 1. Ok. Depois, 6 igual a y. Então, y é 6. Beleza, não tem cálculo, né? Só para comparar. Próximo, D. A letra D, mesmo critério, né? Comparar a primeira com a primeira. Então, x mais 1 igual a menos 3. Então, x mais 1 igual a menos 3. Então, x igual a menos 3. O 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, x igual a menos 4. Ok? De próximo, y menos 1 igual a menos 8. Então, y menos 1 igual a menos 8. Então, y igual a menos 8 mais 1, né? Está negativo, passa positivo. Y igual a menos 7. Então, aí nós temos menos 4 e menos 7. Ok? Na número 2, gente, ele pede para determine as coordenadas do ponto localizado no plano cartesiano a seguir, né? Então, ele quer que você determine cada ponto desses, né? E dá para aqui você agrupar aqui, né? Ponto A, ponto B até o ponto N. Então, vamos lá. Começar pelo ponto A. O ponto A está localizado aqui, ó. Então, sempre os pontos são dados por x e y. Então, o primeiro elemento é x, que está aqui na abscissa, e o segundo elemento que está aqui na ordenada, ok? Então, começa por ponto A, por x. Então, x é menos 4 e y é 2. Então, ponto A, x é menos 4 e y 2. Depois, o ponto B, o B está aqui, ó. X é menos 2 e y é 3. X é menos 2 e y é 3.
Depois nós temos aí o ponto C. O ponto C está aqui, ó. Ele está na ordenada. Ele está em 3, só que ele está bem na origem. Então, x é 0. Então, 0 e 3y. 0 e 3y. Ponto D. Vamos lá para o ponto D. O ponto D está aqui, ó. Ele está em 2x e 2y. Ok? Então, ele está em 2 em 2. 2 e 2. O ponto E. O ponto E está aqui, ó. 4 e 4. Ok. Então, ele está em 4 e 4. O ponto F. O ponto F está aqui, ó. Ele está em 5 e 3. Então, ele está em 5 e 3. 5 e 3. Depois, o ponto G. O ponto G está aqui, ó, em 4 na abscissa. E como ele está bem na origem, é 0y. Então, 4 e 0. 4 e 0. Depois, o ponto H. O ponto H, vamos lá. O ponto H está aqui, ó, em 1x e 0y, porque está na origem, né? Então, 1x e 0y. Depois, o ponto I. O ponto I está aqui, gente, ó. Menos 2x e 0y, porque está na origem, na abscissa. Então, menos 2 e 0. Depois, J, né? J está onde está aqui, ó. Menos 3x e menos 2y. Menos 3x e menos 2y. K. K está aqui, ó, menos 4 e menos 4, né? Menos 4 e menos 4. Depois o L está aqui, ó, na ordenada, né? E y, então é menos 4y e 0x. Então, 0x e menos 4y. Depois o M está aqui, ó, 2x e menos 3y. 2x e menos 3y. Depois o N está aqui em 3x e menos 4y. 3x e menos 4y. Ok, pronto, né? Isso aqui é que a gente dê as coordenadas de cada ponto, beleza? Próximo, o 3. Localize no plano cartesiano os seguintes pontos, né? Ponto A, B, C, D e E. Então, ele quer só que você localize, tudo bem. Então, o ponto A, né? O ponto A é menos 2 e 4. Então, menos 2 está aqui e 4 está aqui. Então, está bem aqui o ponto A. Então, aqui é o ponto A. Ponto B, 3 e 5. 3 e 5. Então, está bem aqui o ponto B. O ponto C, menos 5 e menos 4. Então, está bem aqui, ó, menos 5x e menos 4. Então, esse aqui é o ponto C. O ponto D, menos 3 e 0, né? Está bem aqui, ó, né? Menos 3 e 0y. Ok? Então, aqui é o ponto D. E depois, 0 e 4, 0x e 4. Então, ele está bem aqui, ó, 0x e 4. Esse é o ponto E. Tudo bem? Então, nessa questão aqui, a gente pede só para você localizar. Tudo bem? Próxima questão. 4 dados A, né, e B e C, determine os seguintes produtos. Que produto é esse, gente? Você vai casar os elementos. Tudo bem? Por exemplo, os elementos de A vai casar com menos 4, que é A vezes B, né? E com menos 6. Depois, 5 com menos 4, 5 com menos 6. Depois, 7 com menos 4 e 7 com menos 6. Ok? E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, vamos lá, resolver cada um deles aqui. Então, eu tenho o abrir chaves, né? Então, o primeiro elemento é 3 e menos 4. 3 e menos 4. Depois,
é 3 e 6. Depois é 5 e menos 4. Depois é 5 e 6. Depois é 7 menos 4. Depois é 7 e 6. Que peça chaves. Depois é B vezes A. É o contrário, tá, gente? A gente vai casar agora o menos 4 com o 3, o 5 e com o 7, depois o 6, né? Beleza, então abre chave, espaço, menos 4 e 3. Depois menos 4 e 5. Depois menos 4 e 7. Depois 6 e 3. 6 e 5. Depois 6 e 7. Fecha parêntese e chaves. Ok? Depois aqui é B vezes C. Então, vai ficar, abre chaves, B vezes C, menos 4 e 8. Depois 6 e 8. Que o 8 só tem, o C só tem um elemento, né? Pronto. Ok? Depois B vezes B. B vezes B, gente, é os elementos, os próprios elementos que estão dentro. Então, o primeiro é o menos 4 com ele mesmo. Depois, o menos 4 com 6. Depois, o 6 com menos 4. E o 6 com ele mesmo. O que é B vezes B. Ok? 5. Assinale o par de conjunto a seguir que satisfaz A vezes B e B vezes A. Gente, aqui é o seguinte. O que acontece aqui, né? Quando você casar, que nem a gente fez aqui, ó, né? Que nem a gente fez aqui. Casar A vezes B, né? E quando casar B vezes A, eles têm que ser iguais os pares. Ok? Aqui, por exemplo, a gente casou aqui, ó, A vezes B, né? Ó, desses elementos aqui do dia. E B vezes A, desses elementos aqui, ó. Então, deu, né? Não deu iguais, deu nem oposto, né? Deu diferente, né? Então, os elementos casados com A vezes B foram diferentes dos elementos casados com B vezes A. Ok? Então, nesse caso aqui, quando eu casar A vezes B, ele tem que ser igual aos pares ordenados B vezes A. Então, olhando as alternativas, a única que nos cabe, né, é a letra C. Por quê? Se eu casar A vezes B, vai ficar menos 1, menos 1, menos 1 e 1. Depois 1 e menos 1, 1 e 1. Depois que eu fizer B vezes A, vai ficar menos 1, menos 1, menos 1 e 1, 1 e menos 1, 1 e 1. Vai ser igual, vai ser os mesmos pares, entendeu? Então, a letra C é a única que nos cabe a alternativa correta. Tudo bem? Próxima questão. Sendo A vezes B, né? Os elementos estão, os pares ordenados casados aqui, determine os conjuntos, né? Ok. Então, quem é o conjunto A? Gente, o conjunto A são os primeiros elementos, né? Então, os primeiros elementos quem são? É 1, 1, 3 e 3. Só que esse 1 aqui, ó, tá repetindo duas vezes e esse 3 duas vezes. Eu vou repetir duas vezes? Não. Eu vou repetir uma vez só de cada. Então, 1 e 3. E o B, né, foi o que faltou, que sobraram, né? Que é 2 e 4. Pronto, né? Somente isso, ok? Próxima, 7, né? A 7 diz o seguinte: de acordo com o gráfico a seguir, que mostra o produto de cartesiano de A vezes B, determine o que se pede. Ok, então vamos lá. Ele quer saber quem é A. Gente, A são os elementos que pertencem, né, à abscissa, aos pontos, né? Então, nós temos aqui, ó, menos 3, né? Temos aqui 2, ó, e aqui temos 3, ok? Só que esse 3 e 2 e menos 3 estão indo para cima, também vão para casada aqui por baixo. Então, não tem problema não, vou repetir só uma vez de cada, ok? Então, A, quem são? Menos 3, 2 e 3. E quem são B?
Mesmo critério, né? Então, B, quem são eles? Então, primeiro, né, eu vou ter o menos 1, tá? Eu vou ter primeiro aqui o menos 1, tudo bem? Porque o menos 1, ele está casado com quem? Com o menos 3 e o menos 1 está casado com 2. Então, primeiro é o menos 1. Depois, 2, ó, tá? E depois de 2, 4. Então, eu vou ter 2 e 4. Agora ele quer, né, A vezes B. Então, é aquele mesmo critério, né, gente? A vezes B, o A, esse A aqui, que é o primeiro elemento, eu vou casar com os 3. Depois eu vou pegar o 2, casar com os 3 de novo. Depois eu vou pegar o 3, casar com os 3 de novo. Ok? Nem a gente fez da anterior, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai pegar o menos 3. Esse cara aqui, ó. Tá? A gente vai pegar ele e casar com todos eles de B. Tudo bem? Então, vamos casar eles. Então, eu tenho aqui, abre chaves, parêntese, menos 3 e menos 1. Vou fazer aqui pequenininho, porque senão não vai dar espaço, né? Vai dar muito. Depois, menos 3 e 2. Depois, menos 3 e 4. Depois, agora que o próximo é o 2, tá? O 2, esse 2 aqui, ó. Casar com tudo por de baixo. Então, 2 e menos 1. Depois, 2 e 2. Depois, 2 e 4. Por último é o 3. Então, 3 e menos 1. 3 e 2. E 3 e 4. E fecha as chaves. Agora é B vezes A, né? Beleza. Agora o primeiro vai vir na frente, né? O de B, para depois vir de A, ok? Então os de baixo eu vou casar com todos os de cima, ok? Então vamos casar lá, né? Ok. Vamos casar cada um deles. Então vai ficar menos 1 e menos 3. Vai ficar menos 1 e 2. Vai ficar menos 1 e 3. Depois 2 e menos 3. Depois 2 e 2. Depois 2 e 3. Deixa eu ver aqui. 2 e 3. Opa. Depois 4 e menos 3. 4 e 2. Se a gente não fizer devagar, a gente se perde, né? 4 e 3. Ok, fecha chaves. Beleza? E é isso aí, né? Finalizamos aí a questão 7. E a 8 diz o seguinte: dado o quadrilátero ABCD, traça seu simétrico ABCD' em relação ao eixo Y. Ok, então em relação ao eixo Y. Ok? Então o simétrico desse cara aqui, ó, de B é B'. Então se para cá, para a esquerda, eu tenho duas casas, eu vou andar duas casas para a direita, a partir da onde? Do eixo da ordenada de Y. Então B vai ficar bem aqui, ó. Esse caso aqui vai ficar o B'. A mesma coisa que acontece com C, né? Tem 3 casas, então eu vou andar 3 casas, então vai ficar bem aqui, ó, que é o ponto C'. Então o ponto D, eu vou andar quantas casas a partir do eixo? Eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então vai ser bem aqui o ponto. Então aqui é o ponto D'. E depois o A, né? O A está em menos 5 e menos 2. Então vai ficar 5 e 2. Vem aqui.
a linha, ok? E aí ele pede para formar figura geométrica, né? Então vamos lá, vamos armar aqui. Deixa eu pegar aqui a régua. Vamos só pegar uma outra cor aqui, criar aqui a figura, né? Para você aí simétrica entre si. Deixa eu pegar logo aqui. Pronto. Ok, então tá aí a figura, né, formada. Beleza, gente? Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 9. Questão de número 9 é o seguinte, gente. No plano cartesiano seguinte, desenhe um triângulo ABC e depois responda as questões. Ok. Então, o ponto A é 2 e 6. Então, 2 e 6. Tá bem aqui, ó. 2 e 6. Tá? Esse aqui é o ponto A. O ponto B, menos 4 e menos 2. Menos 4 e menos 2 está bem aqui. Esse é o ponto B. E o ponto C, 13 e menos 2. 13 e menos 2. Está bem aqui o ponto C. Ok. O triângulo ABC localizado. O triângulo ABC está localizado em quantos quadrantes, né? Ok, então vamos desenhar aqui para a gente saber, né? Vamos tá aqui, vamos pegar logo aqui. Vamos pegar aqui outra cor. Pegar o preto. Vamos traçar aqui. Os pontos, né? Ficou um pouquinho descida, tá, gente? Mas ele tá em linha reta ali, né? Ele tá em linha reta, ficou um pouquinho uma descida só. Deixa eu ajeitar aqui. Ok, aqui ficou mais perfeito. Vamos trazer para cá. Perfeito. Ok. Para te ter ideia ali, né? Tudo bem. Vamos lá, né? Aí temos, então, ele está localizado em quantos quadrantes? Então, ele está localizado no primeiro, passa aqui no segundo, terceiro e no quarto. Ok, então, ele está localizado nos 4 quadrantes, né? Então, nos 4 quadrantes. Ok? B. Qual é a área do triângulo ABC? Ok. A gente sabe, que a área de qualquer triângulo, né? A área de qualquer triângulo é dada pela base vezes a altura dividido por 2. Ok? Então, a gente precisa descobrir quem é a base. Veja só que a base é aqui, ó. BC, né? Então, BC, eu tenho o quê? Eu tenho 1, 2, 3 unidades, né? Ok? Aproximadamente, até aqui, ó, né? 1, 2, 3 unidades. Ok? E aqui eu tenho mais conta. 1, 2, 3, 4. Só que aqui está do lado negativo. Como é cálculo de área, né? A gente vai fazer a soma. Então, eu vou ter BC, segmento BC, que é a base, vai ser quem? Vai ser 3, né? Menos 4. Ok? Então, vai ficar o que? 3 mais 4, que é igual a 7. BC é a base. Ok, então, Bzinho ali, que é a base, é 7. Vezes, qual é a altura, né? Então, isso aqui tudinho
é quem? BC, vou botar bem aqui, é a base. Ok, então o segmento BC é a base. A altura, talvez a altura eu tenho começando da origem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de altura a partir da origem. Mais 2 para baixo, 6, 7, 8. Né? Porque esses dois aqui são negativos. Então, como é que vai ficar a altura? A altura, né, vai ser igual a quem? Vai ser 6 menos 2. Então, vai ficar 6 mais 2, que é igual a 8. Então, a altura que é dada pela letra H é igual a 8. Ok, dividido por 2. Então, 7 vezes 8, 56. Dividido por 2, vai ser o que? 28 unidades de área. Tudo bem? Então, temos a resposta aí da letra B. Tá? 10. A 10 diz o seguinte. Seja ABC de um quadrado no plano cartesiano, as coordenadas do ponto A são A menos 3 e 3. Né? Menos 3 e 3. E o ponto B é o simétrico de A em relação ao eixo X. Pode-se afirmar que a área do quadrado ABCD é. Vamos usar essa figura aqui para a gente resolver essa questão, ok? Então veja só, A seria menos 3 e 3. Então A seria menos 3 e 3. Então A seria esse ponto aqui, ó. Ok? A. Menos 3 e 3, tá? E veja só que esse ponto é de um quadrado, né? Em relação, ele é simétrico em relação ao eixo X, tá? Ele é simétrico em relação a esse eixo X aqui, ó. Tá? O ponto B, ele é simétrico em relação a esse eixo, ok? Então, veja só. E o ponto B é simétrico a A em relação a X. Ok. Então, ele vai estar no rumo de baixo, 3 unidades. Então, aqui tem 1, 2, 3, e tu vai estar 3 unidades para baixo. Então, ele vai ter 1, 2, 3. Então, ele vai estar bem aqui, ó, né? O ponto B vai estar bem aqui, ó. Ponto B'. E bem aqui vai estar, né? Passando a ré aqui. Bem aqui vai estar o menos 3. Então, ele vai ter quantas unidades, né? Então, isso aqui tudo, gente, tá? É o lado de um quadrado, né? Ok? Lado de um quadrado. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ele vai ter, esse quadrado vai ter 6 unidades de lado, né? Então, o lado desse quadrado é igual a 6. Então, o lado desse quadrado é igual a 6. E a área de um quadrado, gente, é dada pela L vezes L, né? Que é a mesma coisa que L ao quadrado. Então, essa é a fórmula da área de um quadrado. Como L igual a 6, então A igual a 6 ao quadrado. E 6 ao quadrado é 36, né? Ok? Então, 36 o que? Unidade de área. Então, a gente chega na alternativa letra D. Tudo bem? Próxima questão e a última, né? 11. Seja ABC um quadrado que tem como eixo da simetria eixo das ordenadas e o eixo das abscissas, né? Sendo o ponto A 4 e 4, né? Então ele tem simetria tanto no eixo das ordenadas quanto no eixo das abscissas, tá, gente? Sendo o ponto 4 e 4, né, o ponto A, um de seus vértices, o seu perímetro é igual a. Vamos usar a mesma figura, tá, gente? Para a gente ter ideia, tudo bem? Então, ele vai ser um quadrado e um dos vértices é 4 e 4. Ok, então vamos olhar aqui, ó. Um dos vértices seria 4 e 4. Então, um dos vértices seria esse cara aqui, ó. Então, ele é simétrico tanto no eixo da ordenada quanto no eixo da abscissa. Então, se a gente pegar outro ponto simétrico a 4 e 4, seria 4 e menos 4. Seria bem aqui, ó. Então, seria bem aqui, ó. Né? Então, aqui seria o ponto A. Vamos supor que aqui seria o ponto B. Tá? Então, se ele é um quadrado, então vamos saber quanto mede esse lado de quadrado. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse quadrado tem 8 de lado, né? Então, esse quadrado tem 8 de lado. Então, L igual a 8. Assim como a questão anterior, né?
A área de um quadrado é L ao quadrado. Então, a área é igual a 8 ao quadrado. Então, A é igual a 64. Só que nesse caso, gente, ele não pede a área, né? Se fosse a área, seria 64 unidades de área. O que ele pede? O perímetro. Então, se o lado é 8, como ele é um quadrado, né? Vamos supor que é um quadrado. Tá? Vamos supor que é um quadrado. Se o lado é 8, então aqui mede 8, porque é um quadrado, aqui mede 8, que mede 8, que é o perímetro, né? É a soma dos lados. Como o quadrado tem 4 lados e um dos lados mede 8, é 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32, né? Então, chega aí na alternativa letra D, ok? Se fosse área, seria 64. Como é perímetro, é 32. Tudo bem, gente? Espero ter ajudado você a resolver aí, tirando as dúvidas dessa questão, né, do capítulo 5, tudo bem? E até a nossa próxima correção aí na sua videoaula, beleza?